Nós somos a equipe responsável pelo sensor célula solar. A equipe é composta por Matheus Figueira, Felipe Lavô, Bruno Pinheiro e Diogo Augusto. O circuito que iremos apresentar trata-se de uma célula solar, que é um dispositivo elétrico capaz de converter a luz proveniente do Sol diretamente em energia elétrica por intermédio do efeito fotovoltaico. A célula será construída a partir de elementos parasitas presentes no transistor 2N3055 mostrado ao lado. Podemos citar como possíveis áreas de aplicações para uma célula solar a construção de módulos solares a partir da associação dessas células em série. Também a construção de sensores infravermelhos e ópticos. Primeiramente, nós cortamos a carcaça do transistor para deixar exposta sua parte interna, como mostrado na figura. E depois curto-circuitamos base e emissor para que ele opere como um diodo. O circuito do fotodiodo é como mostrado na figura, onde temos um diodo ideal e uma fonte de corrente IPH em paralelo, que é a corrente gerada pela potência da luz que incide no fotodiodo. Temos também uma corrente ID, que é a corrente de escuro, e uma capacitância parasita CJ. As resistências são para a determinação de parâmetros como a corrente de ruído e linearidade, e só aparece no nosso modelo quando não há presença de fonte de tensão, que é o nosso caso. A capacitância parasita tem relação com a largura da região de depressão mostrada na figura abaixo, e o gráfico representa a capacitância parasita com a tensão reversa aplicada a ela. A resposta do fotodiodo pode ser determinada a partir da fotocorrente gerada pela potência de luz que incide nele, para um determinado comprimento de onda, como mostrado no gráfico ao lado. Como a luz do Sol possui desde a luz visível até o infravermelho, a nossa resposta abrange grande área desse gráfico. Nesta pequena aplicação, foram utilizados 5 transistores 2N3055 para servir como célula solar e carregar uma pequena calculadora. Veja que, como não estamos utilizando um elemento especializado, foram necessários vários componentes para poder suprir a carga. Quanto à montagem do nosso circuito, temos inserido no protoboard o nosso transistor já cortado. Depois, nós curto-circuitamos a base e o emissor, que são os dois terminais indicados, com a ajuda de um jumper amarelo, que está indicado na figura. O terminal base e emissor agora será o nosso anodo do fotodiodo, e a carcaça, que é o nosso coletor, será o catodo. Portanto, conectamos mais 2 jumpers nesses terminais para medirmos as tensões de saída. Perceba que o nosso circuito é muito simples, não tem nenhuma fonte de alimentação ou outro circuito extra, é só o nosso elemento sensor, que é o transistor 2N3055, está bem explícito na figura, e os contatos para realizar as medições. Com os testes, foi possível averiguar
que para uma única célula, a maior tensão gerada foi de cerca de 430 mV, e isso foi obtido no horário de meio-dia, portanto, tinha uma alta incidência solar. Se pode observar que para diferentes cargas a tensão variou. Montamos um gráfico e averiguamos que para cargas muito altas, a tensão se estabiliza em cerca de 350 mV, portanto sendo inviável, tendo que ser necessário a associação de células em série para aumentar a tensão gerada e suprir a carga. Averiguamos, com a ajuda de um luxímetro, que quanto maior a iluminância do local, maior será a nossa tensão obtida pela célula. Portanto, é possível obter resultados significantes com iluminação local, a partir de uma lâmpada gerar uma tensão significante. Quanto aos preços, um transistor 2N3055 custa em média de R$ 3,80 a R$ 5,00. Nós adquirimos o nosso por R$ 5,00 em Manaus. E uma célula solar de silício policristalino gera de 0,5 volts, custa em torno de R$ 2,50. Vale ressaltar que o nosso único elemento sensor é o transistor 2N3055 e pode ser adquirido em aparelhos antigos que não estão mais em funcionamento ou que estão quebrados. Portanto, é viável nesse quesito. Esse foi o nosso circuito, espero que tenham gostado e até a próxima.